Boa tarde a todos da Casa Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui mais uma vez para a nossa palestra de quarta-feira. E hoje a gente vai aproveitar para matar um pouco a saudade que a gente estava da Cibele, né, Cibele? Nossa, e eu? Saudade de tudo. Bom, nesses tempos de pandemia, né, a gente está aqui agora com que éramos frequentadores da casa, mas agora a gente teve que dar uma reorganizada e virou telespectador das palestras, né? A Cibele é frequentadora da nossa casa, muita gente conhece ela, acredito que quase todo mundo aqui já deve ter visto ela lá, né? E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema a prece, que é um tema bastante interessante para nós. E aí a gente vai aproveitar para matar um pouquinho essa saudade que a gente está dela, né? Rapidinho, uns 30 minutos, mas a gente vai matar. Então vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para que todo mundo possa entrar e a gente faz a nossa prece de início. E aí ela começa com o tema dela, né, Sibeli? Ok. Só uns minutinhos aqui. Já tem algumas pessoas entrando. A gente já tem ali a Aline, a Virgínia. Boa noite, Virgínia. Maria Célia também. Renata, Rosângela, boa noite a todos. Já estão chegando algumas pessoas. Que bom. Acho que a gente já pode começar agora, né? Ok. Então, todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, para que a gente possa estudar mais um pouquinho do Evangelho, mas estudar mais um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa, nesses tempos onde a gente está um pouco ausente materialmente, mas a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de estar presente de outras formas, né? Através da internet, através do pensamento, que os laços de amor continuem entre a gente, que a gente possa agora confraternizar nesse momento. Eu quero convidar todas as pessoas que estão nos assistindo agora, para que a gente possa respirar fundo, elevar os nossos pensamentos a Deus, rogar para que a presença dele esteja em nossas vidas, nas nossas casas, através da palavra, através dos ensinamentos, através desse estudo que fazemos em conjunto. Rogamos a Deus para que nesse momento ele possa abrir os nossos corações, para que todas essas palavras que vão ser ditas aqui, para que todas essas instruções possam penetrar não só no nosso entendimento, mas também no nosso coração, nos preparando para o nosso dia a dia, nos preparando para as nossas vivências, para as nossas provas, nos fortalecendo, acalmando o nosso coração, nutrindo toda a nossa alma de esperança, que essa palavra do Verbo Divino, todos esses ensinamentos, possam nutrir a nossa alma, nutrir nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo possa, nesse momento, abençoar a Cibele, trazer a ela todo o esclarecimento, trazer a ela todo o sentimento de amor, para que ela possa transmitir a nós. Pedimos a todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que eles também recebam na sua casa, nesse momento, essa bênção, essa presença dos nossos mentores espirituais, essa presença de Jesus, acalmando, pacificando, serenizando. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E assim damos início a mais um momento de reflexão, a mais uma palestra na nossa Casa Espírita Amor e Caridade, hoje para a nossa expositora, querida Cibele. Que assim seja. Que assim seja.
Então, Cibele, boa sorte aí. Oh, muito obrigada, Jorge. Um beijo, Boa viu? sorte. Muito Beijo. obrigada. Beijo. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare na noite de hoje, que nos dê muita assistência espiritual, que nos dê muita inspiração, para que nós possamos realizar o melhor que a nossa capacidade permitir. Eu fiquei refletindo sobre o tema da palestra da noite de hoje. Diante, dessa pandemia que já se arrasta há 5 meses, diante de todas essas dificuldades que estamos enfrentando, dificuldades, é claro, para o nosso bem, porque nós sabemos que todas as dificuldades são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Nós estamos num momento delicado, num momento desafiador, mas ele é necessário para que nós possamos mudar os nossos conceitos, a nossa postura, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores. Então eu fiquei pensando qual o tema usar, diante desse momento que nós estamos vivendo. Então eu me lembrei da prece. Nesses dias em que os jovens estão tão ansiosos, que os jovens estão assim desorientados, estão perturbados em busca das festas que não estão acontecendo. Os jovens estão desorientados em busca daquilo que sempre tiveram, as diversões, as baladas, os encontros, as festas. Os idosos carentes, os nossos idosos estão carentes, porque eles estão assim sofrendo a falta dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos. As mulheres e os homens adultos estão preocupados, porque são eles que ganham o pão de cada dia. E a ansiedade, a preocupação de não se saber como que as coisas vão ficar economicamente, estão gerando aflições, estresse e um desgaste muito grande nos homens e nas mulheres adultas, que são os sustentadores dos lares, os que ganham o pão de cada dia. As crianças estão agitadas, estão nervosas, estão ansiosas, com dificuldade para dormir. Então eu imaginei, diante dessa dificuldade que os jovens estão passando, diante dessa carência dos idosos, diante da preocupação dos adultos e diante da turbulência das crianças, qual o tema que eu posso usar para que a gente possa amenizar, para que a gente possa suavizar o estresse desse momento? Então eu me lembrei da prece. Eu me lembrei do capítulo 27 do Evangelho, pedi e obtereis. E fui lá buscar as instruções, o material necessário para que a gente pudesse estudar na noite de hoje sobre a prece. E me veio a imagem dos apóstolos, quando os apóstolos eles se reuniram na expectativa de buscarem do mestre uma diretriz para a oração. Eles eram acostumados às antigas escrituras, cujas quais muito se pedia e pouco agradecia. Eles eram acostumados às tradições que não eram humildes no pedir e nem gratos para agradecer. E eles buscavam em Jesus a maneira correta, eles buscavam a forma de se orar de uma forma simples, de uma forma sincera e de uma forma amorosa. Aqueles homens eram homens simples, eram homens do povo, eram homens do interior, que tinham uma simplicidade tão grande, mas que tinham um grande conhecimento espiritual que já traziam de outras experiências. Eram homens simples, homens do campo, pescadores,
que eram ingênuos e que não sabiam da grandeza de suas missões. E muito menos sabiam o que aguardavam cada um deles no decorrer do caminho. O mestre era para eles aquela brisa suave. Acontecimentos que eles jamais supunham que iriam participar ao lado do mestre, eles experimentavam todos os tipos de emoções jamais imaginadas por nenhum deles. A cura dos leprosos, de todas as vezes que Jesus expulsava os demônios, de todas as vezes que Jesus curava os paralíticos. Então eles passaram por momentos memoráveis ao lado do mestre, cujos quais eles jamais imaginavam que poderiam passar. E também não poderiam imaginar que eles seriam responsáveis por todos os conhecimentos que nós temos hoje e pela grandeza de recursos que eles iriam nos deixar. Eram homens que estavam maravilhados com os ensinamentos de Jesus, mas que não tinham o conhecimento de tamanha grandeza, estavam sendo colocados dessa grande oportunidade que estava sendo ofertada a cada um deles. Então eles buscavam do mestre a diretriz correta para se orar. E Jesus, na sua calma, na sua imensidão de amor, de carinho e de benefícios, Jesus disse: buscai e achareis, bater e se vos abrirá, pedi e obtereis. Porque qual pai que o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra? Ou que o filho lhe pede peixe, lhe dá uma serpente? Ou que o filho lhe pede algo que seja bom e o pai lhe dê algo que seja ruim? Qual pai que o filho lhe pede um ovo e lhe dá uma serpente? Então nós, os homens, sendo ruins como são, dão boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus coloca aí a prece como um benefício grandioso para as nossas vidas, como uma conexão da criatura com o seu Criador, uma conexão com o nosso Pai, revigorando as nossas forças e as nossas energias. E ali os apóstolos encontraram, com humildade, tudo aquilo que eles sempre buscavam e que ainda não tinham conseguido encontrar. Então, na noite de hoje, quando nós nos referimos à prece, nós entendemos dentro do estudo que a prece é uma evocação. Ela pode ser um agradecimento, um pedido ou uma glorificação. Quando nós recorremos à prece, ou nós estamos buscando agradecer, ou pedir algo que nós estamos necessitando. Ou se nós já recebemos algo de muito bom, de muito grandioso, nós glorificamos através da prece. É o nosso reconhecimento, é a nossa fé colocada ali diante do nosso Pai. As nossas necessidades, as nossas esperanças, a nossa vontade de receber aquilo que o nosso Pai tiver para nos oferecer. E certamente Ele vai ter tudo o que for de melhor para nos ofertar. Porque se nós que somos ruins, né, que somos maus, como disse Jesus, nós não temos coragem de dar algo ruim aos nossos filhos, que dirá então o nosso Pai? Como no grande oceano estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, levando a qualquer ser encarnado ou desencarnado uma corrente fluídica. Bom, mas como que é isso? Que fluido cósmico universal é esse? Nós não enxergamos
com os olhos nus os fluidos, mas nós estamos mergulhados, nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal, mesmo que a gente não veja a olhos nus, mas nós estamos aí mergulhados nesse fluido. E a nossa vontade faz com que esse fluido seja ativado e que uma corrente fluídica possa impulsionar a nossa vontade. Bom, mas como que é isso? A eletricidade nós não vemos. Nós não vemos eletricidade, mas quando nós acionamos o botão para que nós possamos ligar a lâmpada, nós acionamos e a lâmpada acende. E o benefício que a luz nos traz é muito grande. A eletricidade nós não enxergamos e ela é capaz de gerar um motor. Então, esse fluido que nós estamos mergulhados, nós não enxergamos com os nossos olhos materiais. Mas ele existe e nós estamos envolvidos por ele. E quando a nossa vontade, a nossa intensidade, ela impulsiona o nosso pensamento, impulsiona esse fluido, ele gera uma corrente fluídica e que faz com que alcance o objetivo. Assim como nós ligamos o botão para acender a lâmpada. Então, a prece não é simplesmente uma questão de ter fé, que se nós orarmos, nós vamos ser assistidos. Ela vai muito, muito além, porque ela faz girar esse fluido que nos envolve e é capaz de emitir ondas vibracionais que podem fazer com que nós alcancemos o nosso objetivo. Então, quando nós oramos com fé, nós oramos com vontade, porque para tudo tem que se ter vontade, né? Jesus, quando ele ia curar, ele perguntava à pessoa, olhava na pessoa, às vezes chegava uma pessoa para que Jesus fosse curar, e Jesus olhava nos olhos e dizia: você quer ser curado? E a pessoa dizia: sim, Jesus, eu quero que o Senhor me cure. E aí sim, Jesus aplicava os seus recursos. Então nós temos que ter a vontade quando nós vamos realizar as nossas preces, para que a nossa vontade possa movimentar esse fluido e esse fluido possa criar um campo vibracional que possa conduzir até aquela pessoa que nós desejamos beneficiar com as nossas preces, até aquele objetivo que nós desejamos alcançar. Então, a prece não é puramente mística, ela contém os seus conceitos que hoje nós estudamos mais detalhadamente através das leis da natureza e os recursos que nós temos hoje. Então, hoje, nós temos condições de entender melhor o que há alguns anos atrás era difícil de entender. Achavam que a prece, os resultados da prece era simplesmente, às vezes, dado ao acaso. E hoje não. Hoje nós sabemos que são conhecimentos, que é a vontade da pessoa, a dedicação, é que faz mover as fibras mais profundas do ser que se quer se beneficiar. Então, nós temos todos esses recursos hoje na nossa mão para que a gente possa usar ao nosso favor e em favor de todos aqueles que nós desejamos beneficiar. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Se baseiam num princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Tem pessoas, que acreditam que se Deus conhecendo as nossas necessidades, não há necessidade de nós pedirmos. Deus é que sabe. Se Ele acha que é melhor para nós, Ele vai nos ofertar, mesmo que a gente não esteja pedindo.
mas o próprio Cristo nos ensinou. O próprio Cristo, ele buscou a nossa vontade para que ele pudesse nos ajudar. Então, é necessária a vontade. Sem a vontade, sem o desejo de receber, nós não conseguimos receber aquilo que nós estamos necessitando. E certas coisas, é claro, nós temos que passar de fato. Certas coisas nós não vamos conseguir desviar com a prece, mas nós podemos amenizar, né? Às vezes um sofrimento que ia ser muito grande, ele pode ser atenuado. Nós podemos receber uma calma, nós podemos receber um conforto, um equilíbrio para passar por aquela situação que está marcado que a gente passe. Então, nós podemos nos beneficiar muitíssimo com as preces, porque às vezes a nossa dificuldade ia ser muito maior e ela é abrandada. Às vezes o nosso desespero ia ser imenso e nós conseguimos ter calma para que tudo possa se resolver e aquela dificuldade possa passar e a gente possa vencer a prova. Tal é o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo, se nós soubermos aproveitar, se nós soubermos acalmar os nossos corações com as nossas orações, acalmar os corações daqueles que nos rodeiam, nós vamos passar por essa dificuldade com muito mais facilidade. Nós vamos estar passando por esse momento difícil, mas vamos estar passando com sabedoria. E aí nós lembramos, né, daquela mensagem do Chico sobre o capim, que sejamos como o capim. Quando vem a tempestade, o capim se deita. E depois que a tempestade passa, o capim volta ao seu normal. Isso é sabedoria. Isso é saber ser maleável diante das situações e diante das dificuldades. Então, nós podemos agora aproveitar tudo que for de bom que esse momento possa nos oferecer. Porque há também as coisas boas que esse momento nos apresenta. E as coisas que forem ruins, as inseguranças, quanto à questão da saúde, até mesmo da sobrevivência, quanto a essas questões, que nós nos sintamos mais encorajados, mais equilibrados, para que a gente possa sofrer menos. Então, a prece é e sempre será o recurso que o nosso Pai tem para nos oferecer. E é totalmente de graça, né? Nós não pagamos pelas preces que nós fazemos, que as pessoas fazem por nós. Então, tudo isso nos é dado gratuitamente, para que a gente possa também distribuir gratuitamente às outras pessoas. E a gente tem um exemplo, né, da prece nos momentos difíceis. E a gente traz aquela história do homem que se encontrava no deserto, com muita sede, cansado, com as forças exauridas, e ele roga a Deus em oração, pedindo para que um anjo bom possa lhe aparecer e que possa lhe trazer a água que ele tanto necessita. E esse homem, quando ele termina a sua oração, nenhum anjo vem socorrê-lo trazendo um copo de água, mas, porém, ele se sente com energia, com uma coragem de se levantar e pegar um outro sentido do caminho. E ele se levanta com as forças ali, né, frágeis, com muita dificuldade, e toma um outro caminho e vai seguindo calmamente, até que ele avista de longe um riacho. E depois que ele avista, ele renova as suas energias, ele renova a sua vontade, ele renova a sua capacidade e ele consegue chegar até o riacho e consegue beber daquela água com seu próprio esforço, com sua própria capacidade. Então, diante disso, o homem de fé vai dizer: nossa, meu Deus, muito obrigada
Porque se não fosse a sua assistência, a sua intuição, eu não teria conseguido ter para chegar até aquele riacho. Já o homem de pouca fé, ele dirá: como eu fui corajoso, como eu fui forte de ter me levantado, de ter caminhado um pouco mais e ter conseguido chegar até a água. Então são dois pensamentos diferentes. Aquele que tem fé, ele entende e ele compreende que um anjo bom não levou para ele a água naquele momento que ele necessitava, mas que renovou as suas energias e o conduziu até o local que ele precisava para que ele matasse a sua sede. Já o homem sem fé, ele vê só em si todo o resultado dessa experiência. Então aí fica uma reflexão para que nós possamos refletir, né, diante da nossa fé, do nosso entendimento de como os amigos espirituais nos ajudam, né? Muitas das vezes eles nos ajudam nos encorajando, nos dando força e renovando as nossas energias. Que sem eles, talvez nós não conseguiríamos alcançar os nossos objetivos. E pesquisando sobre a prece, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, no livro terceiro, que fala sobre a lei moral, na lei de adoração, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Então, é o que nós falamos, a prece é o encontro da criatura com o seu Criador. E não há outro meio de nós buscarmos os recursos que nós necessitamos se nós não recorrermos ao nosso Pai, ao nosso Criador, nos nossos momentos de desespero. E Kardec faz mais uma pergunta nesse sentido. A prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio nunca negado quando pedido com sinceridade. Então é o que nós falamos. Aquele que ora com fervor, aquele que busca com toda a sua vontade alcançar o seu objetivo, ele consegue atingir. Acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus com frequência tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé aquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que só é dada pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Se compreende de tal modo que, por um movimento instintivo, a pessoa recomenda de preferência as preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Nós pensamos que seja assim, que a prece ofertada por aquelas pessoas mais bondosas, mais misericordiosas, tem um efeito maior. Mas nós não podemos também desprezar nenhuma prece. Porque quando nos falta, quando nós estamos carentes desse atributo moral, atributo dos grandes para fazer as nossas orações, nós contamos com a ajuda dos amigos espirituais. E se a prece for sincera, Deus, Ele vai receber de bom grado essa prece e Ele vai ajudar.
Às vezes é um criminoso, mas aquele criminoso ele está orando com fervor, ele está orando com afinco. E os mensageiros de Deus, eles estão aí intermediando. Então, quando essa prece é sincera, seja de qual coração for, seja de qual pessoa for, ela vai ser sempre agradável aos olhos de Deus. E Deus vai saber ofertar o que for melhor para aquela pessoa. Então, não pensemos que as nossas preces não têm valor. Não, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo me conectar com a espiritualidade, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer as minhas preces. Mas nós somos filhos de Deus e nós temos pessoas que amamos. E quando nós temos pessoas que amamos e que estão necessitando de nós, vem de dentro de nós aquela força interior e nós conseguimos realizar as nossas preces com muita intensidade. E as nossas preces alcançam a espiritualidade maior. E a espiritualidade maior analisa o que nós podemos receber de acordo com as nossas necessidades e de acordo com os nossos merecimentos. Na noite de hoje, eu não poderia deixar de contar a história de Bezerra de Menezes, quando acabava de presidir a uma das sessões públicas da Casa de Ismael, na Avenida Passos. Era uma noite de terça-feira do mês de junho de 1896. Sua palavra, esclarecida para irmãos encarnados e desencarnados, contagiava todo o ambiente. Bezerra de Menezes havia terminado de presidir a Assembleia. E depois do encerramento, quando ele vai descer as escadas da Federação Espírita, ele foi descendo as escadas devagarinho, pensando se ele havia magoado alguém naquele dia, se ele havia sido caridoso para com todos, se ele não havia ferido ninguém. Então Bezerra de Menezes desce as escadas da Federação, com os olhos lacrimejantes e refletindo se não havia machucado ninguém, se tinha feito o que era melhor. E quando ele acaba de descer as escadas, um homem o aguardava. Um homem de aparentemente 45 anos de idade, com as vestes amarrotadas, sujo, com o olhar cansado, e ele olha para Bezerra, e Bezerra olha bem fundo nos seus olhos, e ali a compaixão já se apresenta de imediato. Naquele olhar que os dois cruzaram, Bezerra percebeu que ele tinha um problema ali a resolver com aquele homem. E ele ainda estava extremamente emocionado por tudo que havia acontecido naquela assembleia. Então o homem se dirige a ele e diz: Doutor Bezerra, eu tenho esposa, tenho 2 filhos, estou desempregado. Há muitos dias que não como, estou febril, e a minha esposa e os meus 2 filhos que estão em casa estão com fome e também estão enfermos. E Dr. Bezerra de Menezes leva a mão aos bolsos, né, em busca de algo que pudesse ofertar àquele homem, mas infelizmente não encontra nem uma moeda para que coisa que Bezerra tinha no bolso era o dinheiro da passagem. Então Bezerra de Menezes lamenta no seu íntimo não poder oferecer nada de material para aquele homem, mas ele ergue seus olhos aos céus e pede a Maria Santíssima, a sua protetora, para que pudesse interceder por aquele homem naquele momento. Então, naquele instante, ele tem uma intuição e ele diz a esse homem: me dê um abraço. E Bezerra abraçou esse homem carinhosamente e disse a ele: meu filho, volte para casa,
E quando você chegar lá, você abrace sua esposa, você abraça os seus 2 filhos, com muito amor, com muita compaixão. Que você pegue um copo de água para cada um de vocês e peça à Senhora Mãe, a Maria Santíssima, para que possa interceder por vocês. E eu tenho certeza que ela não os abandonará e não os deixará órfãos. E esse homem, ele vai para casa e chegando em casa, ele segue todas as recomendações de Bezerra. Ele abraça a esposa, abraça os filhos, coloca o copo de água para cada um deles e faz a prece de coração e de necessidade a Maria Santíssima. E Bezerra de Menezes segue o seu caminho, retorna para sua casa e se esquece do episódio, porque eram tantos os necessitados que apareciam sempre, ele se esquece. Passada uma semana, quando Bezerra desce novamente as escadas da Federação, eis que um homem o aguarda, mas agora de forma diferente, limpo, com as vestes passadas, com um semblante alegre, com um sorriso no rosto, e diz: Doutor Bezerra, eu vim me agradecer, porque naquela noite, cuja qual o Senhor me pediu para que eu abraçasse a minha esposa e os meus filhos, e que eu colocasse a água e desse para eles, parecia que aquela água continha alimento. Porque nós ficamos saciados e dormimos a noite toda, satisfeitos. Parecia que aquela água continha medicamentos, porque a nossa febre foi cessada e nós ficamos curados. E aí, no dia seguinte, mais refeito, tive a intuição de bater uma porta e contar a minha dificuldade. E por surpresa minha, a pessoa que me atendeu me ouviu, entendeu a minha situação e me deu emprego. E hoje vim aqui para te agradecer. E os olhos de Bezerra se encheram de lágrimas novamente. E os olhos daquele homem, muito mais de gratidão. Então, diante de tudo que nós aprendemos sobre a prece é recurso valioso para que a gente possa usar, porque ela possui magnetismo, ela possui recursos capazes de nos curar das nossas mazelas espirituais e muitas das vezes até das nossas mazelas físicas. Quantas vezes estamos com dores, quantas vezes estamos tão cansados. E se nós fecharmos os olhos e colocarmos uma água e nós fizermos uma prece, a espiritualidade renova as nossas forças, coloca medicamento naquela água, porque a água, a espiritualidade, ela modifica as propriedades da água por causa do fluido, pela potencialização, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, nós podemos acionar para que esse fluido seja intensificado e que a gente possa receber a energia necessária para que nós possamos nos recuperar. Então a água se transforma em medicamentos, assim como Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Canaã pelo seu magnetismo, pela sua conduta moral elevada, pelos seus conhecimentos. Nós também podemos curar algumas mazelas, né? As nossas angústias da alma, o cansaço, muitas das vezes dores que são causadas pelo estresse, pelas preocupações, pela ansiedade. E nós podemos curar a nós mesmos com um simples copo de água. Não que seja milagre, são leis da natureza que muitas das vezes nós desconhecemos, mas a espiritualidade não desconhece. E a espiritualidade usa quando nós sabemos buscar. Então nós não poderíamos deixar de falar aqui também das doenças que são oriundas, muitas das vezes do ódio, fermentadas pelas paixões inferiores. Quantas mágoas carregamos dentro de nossos velhos corações? Digo velhos porque já vivemos outras experiências,
e sempre fracassamos no quesito perdão. Carregamos uma bagagem desnecessária de mágoas e de ódios. Então, quantas das vezes estamos doentes de mágoa, de inveja, de ódio? E quando nós fazemos uma prece, o nosso Criador, ele renova as nossas energias. E nós ficamos em paz com nós mesmos e com todos os outros. Certa feita, um espírito amigo nos passou uma mensagem tão linda sobre a prece. E eu gostaria de passar para todos vocês na noite de hoje. Hoje fiz uma prece para você. Lembrei que a prece acalma, que nos faz adormecer. Hoje, ao te encontrar de peito em chamas, descobri que o grande drama está escondido no fundinho do seu ser. Hoje, ao te encontrar de peito em chamas, descobri que o grande drama está escondido no fundinho do seu ser. Lembrei que as flores têm espinhos, que ninguém está sozinho. Então me diz por quê? Por quê, meus irmãos? Se as nossas dores são dores antigas, são dores da alma, são dores de incapacidades nossas que nós trazemos de tantos anos e de tantas experiências. Essas dores, só a prece, só a oração é que consegue curar. Só a oração, o trabalho no bem conseguem organizar o que está desorganizado no nosso campo espiritual, no nosso psíquico, no nosso emocional. E o nosso corpo físico, ele reflete tudo isso. Certas dores, não há medicamento que cure, não há tratamento que dê jeito, porque é a nossa alma que está doente. É a nossa alma, é a nossa criatura que pede do Criador os recursos necessários, porque só Ele tem o medicamento que nós necessitamos. Na noite de hoje, eu só tenho a agradecer por todos os benefícios da doutrina, por todas as experiências que a doutrina espírita nos oferece e principalmente pelos recursos da prece. Nas nossas vidas, nos nossos lares, em todos os momentos, a prece é a nossa companheira inseparável. Seja nos momentos difíceis para pedir a solução, seja nos momentos de glória para que nós possamos glorificar aqueles momentos bons que nós passamos. Então a prece é a nossa companheira de todas as horas, a nossa companheira ao levantar e a nossa companheira ao deitar, a companheira dos nossos filhos, a companheira dos nossos esposos e esposas, dos nossos pais, de todos aqueles que amamos, encarnados e desencarnados. E tem uma mensagem da Joana de Ângeles que diz: quando estejas cansado, renova-te pela prece. Quando se sintas aturdido pelas ocorrências desagradáveis, recorre à meditação. Quando te descobrires com estresse e mau humor, recupera-te, pensando em Jesus e buscando. Essa mensagem é de Joana de Ângeles. Não importam as dificuldades que a gente esteja vivendo. Se as dificuldades são espirituais, por influências de irmãos menos felizes, se as dificuldades são psíquicas, se são dificuldades emocionais, por todas aquelas questões mal resolvidas dentro de nós, se as dificuldades são financeiras, se as dificuldades são na questão da saúde, não importam as dificuldades. Jesus está no leme. E se Jesus está no leme, nós não temos dificuldades, nós temos possibilidades de buscar o que for melhor para nós e não nos contentar com pouco, não nos contentar com a doença, não nos contentar com a infelicidade, não nos contentar com a dor, porque nós não viemos para sofrer, nós viemos para sermos felizes, para sermos saudáveis, para sermos fortes, e Deus assim nos quer. Mas é preciso que nós também queiramos sentir tudo isso. Não nos entreguemos ao sofrimento, não nos entreguemos às dificuldades. Sejamos fortes e sejamos corajosos, porque Deus está conosco
E se Deus está conosco, nós estamos também com Ele. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade alcance aonde nós não conseguimos alcançar na noite de hoje. Agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje, quando eu estava saindo da casa de meus pais para vir aqui para apresentar esse estudo, um vizinho da minha mãe, o Luiz, ele me pediu para que eu desse um alô para ele. Olha, você vai estar lá, eu vou estar te assistindo, me dê um alô que eu vou estar ouvindo. Então, eu vou dar uma alô, agradecer muito, né, por toda bondade dele de estar ouvindo, de estar participando conosco. E todos aqueles, né, que estão ouvindo, todos aqueles que possibilitaram para que essa transmissão chegasse ao ar, eu agradeço imensamente. Estou aqui na casa da Priscila, sobrinha, e agradeço imensamente e que ela receba, né, a minha eterna gratidão e que o seu lar seja muito iluminado e os lares de todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. E que façamos um bom uso daquilo que Deus nos oferece de graça, que é a prece. E que assim seja.